Vibe Mundial FM. Querido ouvinte, você sabe por que nós não conseguimos atingir os nossos objetivos? Você sabe por que a gente tenta e nunca consegue chegar a lugar nenhum? Pois bem, hoje nós vamos conversar com você sobre como nós podemos entrar na frequência dos nossos objetivos, dos nossos desejos e assim materializar tudo aquilo que a gente quer. Nós vamos falar um pouquinho sobre coerência vibracional entre o nosso desejo e a nossa realidade. Então, se você tem interesse por esse assunto, fique com a gente até o final do programa e entenda porque muitos de nós não conseguimos atingir os nossos objetivos. Com certeza, se você acompanha o programa Fique na Pergunta, deve ter interesse, deve gostar de assuntos relacionados à física quântica e à lei da atração. E é bem provável, inclusive, que você já tenha assistido aquele famoso documentário chamado O Segredo. Pois bem, quando se fala de lei da atração, logo nós lembramos desse tão conhecido exercício que é explorado no documentário O Segredo, né? Que é o exercício da mentalização ou da visualização criativa. Dependendo do autor, ele dá um nome diferente. Para quem não conhece, esse exercício é aquele exercício em que você monta cenários, onde você coloca imagens ou desenhos que representam o seu desejo. E essas imagens, elas ficam presentes no seu dia a dia. Você vai colocar em tudo quanto é lugar para você ficar constantemente olhando para aquelas imagens, aquilo que você quer muito. E a partir disso, a partir deste comando que você vai dando, você vai reprogramando a sua mente, você vai reprogramando o seu subconsciente. Bom, e qual é a relação desse exercício com a física quântica, Eliane? Então, Edgar, a gente diz, né, que nossos pensamentos criam a nossa realidade. Não é a realidade que cria os nossos pensamentos. Presta atenção no que eu estou dizendo. Vou repetir. Nossos pensamentos criam a nossa realidade e não é a realidade que cria os nossos pensamentos. Logo, tudo aquilo que você acredita se torna realidade. Por isso que o nosso trabalho é se utilizar de técnicas de reprogramação mental para você destruir, descriar crenças que limitam a sua vida. Porque se você acredita numa crença, ela será a sua realidade. O nosso cérebro não sabe distinguir o que é ou não real. Para o cérebro, o que você pensa vai ser sempre real. O exercício da visualização dos seus desejos nada mais é do que uma forma de enganar o seu cérebro e fazer com que você passe a acreditar que aquilo que você está reprogramando seja real. E assim, quanticamente, né, o seu desejo que já foi criado no vórtice do universo, no mundo das ideias, ele vai se materializar e passa a ser a sua realidade. O exercício de visualização proposto no documentário Segredo trata de formar telas, né, como o Edgar falou, telas com imagens, desenhos por meio de cartazes, que te permitem visualizar diariamente aquelas imagens. No documentário Segredo, um dos integrantes do filme diz que em 1995 ele começou a se utilizar dessa técnica, né, de visualização, de quadro de visualização. Então ele colocava no quadro aquilo que ele queria atrair para sua vida, né? Coisas até pequenas, como, por exemplo, um relógio, um carro, uma companheira. E ele colocava, né, nesse cartaz tudo que ele queria e no meio desse cartaz ele colocava uma foto dele. E todos os dias ele sentava em frente ao quadro e ficava contemplando por alguns minutos aquele cenário, né? Depois de algum tempo, ele conta que ele estava se preparando para mudar de casa, encaixotando suas coisas em caixas, e quando ele chegava na nova casa, ele colocava essas caixas, às vezes até no depósito da casa, né? E algumas ficavam ali por muito tempo sem abrir, né? Ele deixava lá, como quando a gente muda, né? A gente coloca algumas coisas no lugar e algumas coisas acabam ficando encostadinhas ali por algum tempo, né? E ele conta que ele mudou de casa 3 vezes num período de 5 anos. E ele acabou indo morar na Califórnia, numa casa que ele demorou 1 ano e meio para, como se fala, reformar, né?
Essa casa demorou 1 ano e meio para reformar. E, igualmente, as mudanças anteriores, né, que ele tinha feito anteriormente, ele levava as suas coisas em caixas, e algumas dessas caixas ainda estavam fechadas desde a primeira mudança. E ali também, né, continuou fechada. Pois bem, em uma manhã ele estava no escritório dele trabalhando, quando o seu filho entrou, sentou numa dessas caixas, né, sentou em cima da caixa, ficou batendo os pezinhos ali para chamar a atenção do pai. E o menino queria conversar com o pai, né? E ficou ali, o pai querendo trabalhar, ele falando ali, né? E ele falou, pai, o que tem nessa caixa? Aí ele falou, são quadros que eu fiz de visão. Ele chamava quadro de visão. E coisa que ele tinha feito já, né? Há algum tempo atrás. E o menino falou, mas o que são quadros de visão? Aí ele falou, olha, como o filho dele tinha 5 anos e meio, ele falou, ele achou mais didático abrir a caixa, pegar, né, aqueles quadros e mostrar para ele a imagem do que explicar o que era. E assim ele fez, né? E para sua surpresa, um dos quadros que ele tinha feito tinha uma foto igual à casa onde ele estava morando. E não era uma casa parecida, era exatamente a mesma casa que ele tinha colocado no quadro de visão há 5 anos. Vejam só. Nesse momento, ele conta que ele começou a chorar, né, de alegria, e explicou para o filho que ele estava chorando, mas de alegria, porque o desejo dele tinha se realizado. Ele nem tinha percebido, né? Nós mesmos, né, Edgar, quando as nossas filhas eram crianças pequenas, nós fazíamos esse exercício com elas no último dia do ano, né? Então, ali a gente projetava todos os nossos desejos para o ano seguinte. Até como uma forma de distração, era um momento bem legal, né? Então, a gente sentava na mesa, no chão, colocava canetinha, lápis de cor, né? Revistas, fotos, e a gente começava a montar os nossos cenários. E assim a gente fez por vários e vários anos. Até que um dia, né, para nossa surpresa, uma delas achou aquele cartaz que havia feito, né, no ano anterior, e mostrou para a gente uma foto que nós tínhamos tirado numa viagem que fizemos para Disney. E era exatamente igual ao cenário que ela havia criado. Então, foi muito legal essa experiência, né, Edgar? Foi impressionante como uma foto era parecida com o cenário que ela tinha montado. E pena que a gente acabou se desfazendo até pouco tempo desse cartaz, então a gente colocaria para vocês o cartaz e a foto nossa, para ver como foi realmente projetado aquilo, né? Foi impressionante. Né? Pois é, mas existem outras formas de você, entre aspas, enganar o seu subconsciente, né? Não é uma só, né? Por exemplo, no Theta Healing, quando a gente faz downloads daquilo que você quer, isso também é uma forma de você fazer com que você acredite naquilo que você quer, né? Na PNL, por exemplo, a modelagem nada mais é do que isso também, né? Trabalhar no sentido de você visualizar uma pessoa que atingiu objetivos parecidos com aqueles que você também quer atingir, ver como é o comportamento dessa pessoa para que você possa se comportar da mesma maneira e com isso atingir também aqueles objetivos que são os mesmos objetivos seus, né? A Sechonoye, por exemplo, que é uma religião oriental, né? Gosto muito da Sechonoye, também trabalha nessa linha de visualização e repetição de frases, pensamentos, para você atingir aquilo que você quer, né? A hipnose, através do transe e da indução, conduz a pessoa a aceitar sugestões, que nada mais são do que uma reprogramação de crenças através de técnica de mentalização e visualização, né? Tem um autor muito interessante chamado Neville Goddard, que é um professor e pesquisador do início do século XX, que estudou o universo quântico e foi um dos pioneiros do conceito da lei que nós citamos aqui, que é imaginar cria a realidade. E ele tem todo o seu trabalho exatamente focado na imaginação criativa, para criar a realidade que você deseja. Um outro autor, o Joseph Murphy, conhecido também pelo movimento do Novo Pensamento, ele passou anos estudando inúmeras religiões e foi convencido da existência de um grande poder por detrás de todas elas, que é o poder da mente subconsciente.
que nada mais é do que a habilidade que todos nós podemos desenvolver para colocar na nossa mente subconsciente ideias sobre tudo aquilo que nós desejamos manifestar, né, Eliane? E não para por aí, né? Não para. Tem até também o Ho Oponopono, que é uma prática havaiana antiga, que trabalha a reconciliação e o perdão. É uma outra forma também de trabalhar a sua mente utilizando a técnica de repetições de palavras. Palavras que exprimem amor, sentimento de amor, de gratidão, né? Como eu te amo, eu sou grato, me perdoo, eu sinto muito. Então, você repete essas palavras várias vezes. Na verdade, a sugestão é para repetir 108 vezes. Muitas pessoas fazem utilizando um japamala, né? Para quem não sabe o que é japamala é como se fosse um colar de contas, parecido com um terço, com 108 contas, né? E você utiliza essas contas para fazer as repetições. E assim, o Ho Oponopono trabalha questões que vão restabelecer alguma questão que você tenha com você ou com outra pessoa. Trabalhando, como disse, o amor e o perdão, né? Através da repetição. O próprio mantra do Axis diz: tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Também é uma forma de você colocar no seu subconsciente que a sua vida pode ser fácil, que a sua vida pode ser vivida com alegria e glória. Existem muitas outras formas de você trabalhar o seu subconsciente e colocar nele ideias daquilo que você quer criar na sua vida. Colocar no seu subconsciente os desejos que você quer que se manifestem na sua vida. Vibe Mundial 95 FM.